Boa tarde, parceiros da PHB. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Hoje estamos aqui para falar da Lei 14.300. Eu sou o Ivan Vieiro Sarturi, engenheiro eletricista na PHB Solar. Eu estou aqui com o meu colega Guilherme Susteras, tá? Ele é sócio-diretor da Sunmob. Pessoal, só avisos gerais, tá? Antes da gente começar o webinar. Esse webinar, ele fica gravado, tá? Mais importante de talvez todos os nossos outros webinars, né? Porque a gente tem muito conteúdo para estudar aqui. Então, se vocês quiserem ver, consultar depois, ele vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Acredito que semana que vem, acho que essa semana a gente não vai conseguir, mas semana que vem tá no nosso canal. Se você está vendo esse webinar no nosso canal no YouTube, peço que você se inscreva, tá? Deixa o joinha. A gente tem uma biblioteca enorme de vídeos aí para agregar para você, tá? Acho que tem muito que a gente pode estar aprendendo junto. E depois desse webinar, tá? Fica aqui um espaço para dúvidas, tá? Então, se você tem alguma dúvida já de prontidão, eu peço em especial que não deixe para a última hora, porque se deixar para a última hora, geralmente acaba perdendo. Sempre tem gente que faz alguma pergunta antes e o nosso tempo aqui é limitado, tá? Pessoal, só para introduzir brevemente o tema, tá? A Lei 14.300, o marco da geração distribuída, é algo que tem aí um potencial muito grande para afetar profundamente o nosso setor, tá? É uma lei que vai mudar um pouco a valoração de créditos, tá? É um assunto muito importante que a gente se capacite para poder atender com propriedade o nosso cliente. Tá? Então, peço que vocês tenham atenção, tirem as dúvidas de vocês. Se não deu tempo de fazer a pergunta, vai no vídeo, no webinar, que a gente está sempre respondendo lá. Tá? E é isso, eu deixo a palavra contigo agora, Guilherme. Obrigado, Ivan. Primeiro, obrigado aí pelo convite e dizer que é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, ainda mais aqui na PHB, empresa que a gente respeita tanto. E esse é um daqueles assuntos que dá para passar dias e dias falando. Então, na próxima hora, eu não prometo resolver todas as dúvidas de vocês, até prometo criar novas dúvidas em vocês. Mas como disse bem o Ivan, por favor, façam as perguntas aqui, a gente vai endereçá-las, até vou fazer uma apresentação um pouco até mais rápida do que o normal, para dar tempo dessas perguntas. E claramente, assim, a gente, se tiver algum aspecto em particular da lei que vocês acham que vale a pena mergulhar, a gente depois pode até combinar com o Ivan de fazer uma nova sessão sobre um ou dois temas muito específicos da lei que vocês achem mais importantes. Mas a minha ideia aqui é fazer uma visão geral, eu vou contar um pouquinho de história de de como a gente chegou na lei, porque ao entender de como a gente chegou na lei, dá para entender muita coisa que está lá na lei. Quando você entende o porquê das coisas, fica muito mais fácil gravar, né? E também dizer que tem muita coisa desse processo da lei que eu, além de ser diretor da SAMOB, sou conselheiro da AB Solar e coordenador do grupo de trabalho de geração distribuída da AB Solar. E eu tive o privilégio de participar ativamente desse processo de discussão e negociação e escrita da lei, junto com o Sawaia, com a Babi, que tenho certeza que vocês me conhecem. Então, tem muita coisa aqui que tem muita coisa não escrita na lei que a gente sabe que é o combinado, também a gente pode falar sobre isso se precisar. Então, passando aqui a apresentação, propriamente dita, deixa eu só baixar, deixa eu facilitar a minha vida aqui, a janela, pronto, vamos lá. Então, todos vocês sabem, muitos de vocês sabem que esse mecanismo, o sistema de compensação de energia elétrica, ele nasceu na Resolução 4 de 2012, lá em abril de 2012, como uma resposta da ANEEL, que percebeu que o mercado de geração solar, em particular, né, não estava crescendo num ritmo compatível ao potencial que a gente tinha no mercado brasileiro. Então, a ideia da ANEEL foi criar um mecanismo, o sistema de compensação como a gente conhece hoje, o Net Metering, que é o nome internacional disso, porque era o mecanismo que eles entendiam na época que era o mecanismo mais simples
das pessoas entenderem, implementar nas suas casas, e também o mais simples de juridicamente viabilizar do ponto de vista das regras do mercado elétrico brasileiro. Então, assim foi feito, passados pouco mais de 3 anos da regra, a ANEEL percebeu que, ainda assim, o mercado não estava crescendo da forma como eles imaginavam que poderia crescer. Então, em 2015, a ANEEL entendeu por bem rever a resolução 482, e aí ela surgiu a 687 de 2015, e aí já alguns agentes já começaram a participar desse processo. Eu, na época, trabalhava até numa outra empresa de energia e participei desse processo também. E aí, o que a ANEEL fez foi expandir o mecanismo para além da solar, para qualquer fonte renovável, criou essa separação entre microgeração e mini geração, microgeração até 75, e mini geração 75 virou 5 MW, vocês sabem bem, expandiu a validade dos créditos de 3 anos para 5 anos, e criou essas figuras novas, né? O autoconsumo remoto, o EMUC, que não pegou, até hoje não pegou, tão restrito, e a compartilhada por cooperativa e consórcio, né? Em novembro de 2015, com vigor a partir de março de 2016. E a combinação dessa 687 com a continuidade do aumento das tarifas de energia, com a continuidade da queda do custo dos equipamentos, resultou que o mercado cresceu muito mais do que a ANEEL imaginava, mesmo nas premissas mais otimistas. Então, eles previam que em 2018 a gente ia ter 151 mega e tinha 255 mega. Eles achavam que em dezembro de 2018 ia ter 304 mega, e em setembro de 2018 já tinha 478 mega. Eles achavam que até 2024 ia chegar a 4.575 mega, que na verdade a gente alcançou ainda em 2019, se eu não me engano, ou talvez em 2020. Mas o fato é que o mercado cresceu muito mais rápido do que eles imaginavam, e para tentar reequilibrar a regra, segundo a visão da ANEEL, eles achavam que deveria se introduzir alternativas ao sistema de compensação. E quem lembra das discussões, tinha da alternativa 0, que é a regra atual, até a alternativa 5, em que os créditos de energia só iam compensar a TE, a parcela de energia da TE. E para isso, para descobrir qual alternativa deveria ser colocada em vigor, a ANEEL criou ali um modelinho de cálculo, uma planilha Excel, que ia se calcular como positiva a energia evitada, a redução de perdas na distribuição, a redução de perda na transmissão, os investimentos evitados em geração, e como custo a redução do mercado e, consequentemente, na visão da ANEEL, o impacto tarifário que isso teria. E aí a planilha ia responder qual era a alternativa que trazia os melhores ganhos. Então, essa foi a primeira vez que foi discutido isso, em maio de 2018. E aí, em janeiro de 2019, a ANEEL abriu audiências públicas, teve uma em Brasília, uma em São Paulo e uma em Fortaleza, em que ela mostrou as contas e que a ideia da ANEEL é que quem tivesse instalado até 2020 ia se manter a regra por 25 anos, e quem se conectasse a partir de 2020 ia ter a regra até 2025, e a partir de 2025, e à medida que fossem atingindo gatilhos de potência instalada, as regras iam entrar em operação. E no caso, a planilha da ANEEL mostrava que no caso da geração distribuída local, a alternativa 1, né, que é a cobrança da TUS de fio B dos consumidores, já dava um VPL positivo. Então, o que significava na prática dizer que o correto não deveria ser a alternativa 1, deveria ser uma coisa entre a alternativa 0 e 1, já do que a ideia era zerar o VPL, né? Não ter nem benefício para nenhum, nem para um lado nem para o outro. Mas a ANEEL foi lá e disse que era a alternativa 1, porque era a primeira das alternativas que davam um VPL positivo. E teve muito debate, muita discussão, porque era um modelo que você mexia um pouco as premissas e mudava completamente os resultados. E a ANEEL foi, vamos dizer, bombardeada de todos os lados, as distribuidoras achando que tinha que cobrar mais, a gente achando que tinha que cobrar menos. E nesse intervalo de tempo, a equipe do Ministério da Economia resolveu intervir nessa discussão e dizer que não tem nada de planilha, o correto mesmo é a alternativa 5, que não tem nada que cobrar. Então, a ANEEL foi lá em outubro de 2019 e abriu uma nova audiência pública,
dizendo que não, a regra ia ser alternativa 5 para todo mundo, ia só compensar até a energia, o que significava dizer, nas contas da ANEEL, que você ia compensar só 43% da sua tarifa. Então, a cada quilowatt-hora que você injetasse na rede, você só ia pegar de volta 0,43. Né? O que aí ficou famosa a história da taxação do sol. Então, taxando em 57% a energia solar, e claro que isso gerou uma super reação da sociedade. Vocês vão lembrar das manifestações em Brasília, a própria audiência pública que a ANEEL organizou no Clube do Exército, teve mais de 200 participantes. Foi um ruído enorme, e por conta desse ruído enorme, o que aconteceu foi que o Congresso Nacional resolveu intervir no assunto. Então, fez uma série de audiências públicas, inclusive nessa janelinha aqui estou eu fazendo lá eu falando na audiência pública, né, na Comissão de Defesa do Consumidor, para explicar o absurdo que era a proposta da Alternativa 5. E aí a gente teve o posicionamento do presidente Bolsonaro, do presidente da época, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado da época, Davi Alcolumbre, se posicionando em relação a esse assunto. E aí já foi criada, no final de 2019 para o começo de 2020, o projeto de lei 5829, do deputado Silas Câmara, que é completamente diferente do que foi finalmente aprovado, mas que, de fato, era o caminho para a gente criar esse movimento político. Mas vocês vão lembrar, em fevereiro de 2020 veio a pandemia, e esse assunto foi despriorizado, por razões óbvias, né? E aí, lá em dezembro de 2020, quando a gente estava terminando a primeira onda, achando que estava tudo mais ou menos tranquilo, já as vacinas já estavam mais ou menos à vista que iam acontecer, né? Vocês vão lembrar, a primeira vacinação aqui aconteceu dia 25 ou 26 de janeiro de 2021. Então, parecia que as coisas iam voltar ao normal. O Congresso, então, o PL 5229, já com a relatoria do deputado Lafayette de Andrada, foi aprovado o regime de urgência, o que significa que ela poderia ir direto para plenário, sem passar por nenhuma comissão. E aí, de março a julho de 2021, em março de 2021, então, esse texto entra pela primeira vez na pauta para votação no plenário, e chegou a ser 5 vezes incluído em pauta, em 5 versões diferentes. Na primeira versão, a ideia é que você ia ter a alternativa 1 para todo mundo, com 12 anos de transição e direito adquirido por 26 anos, até o quinto texto, que foi colocado em maio de 2021, que era alternativa 1 para a maioria dos projetos, e a alternativa 1 com um pouquinho, entre a alternativa 1 e a alternativa 2, para os projetos maiores, com 8 anos de transição e 25 anos de direito adquirido. E entre uma versão e outra, muito debate acontecendo, mas efetivamente o vice-presidente da Câmara na época, Marcelo Ramos, não permitia que isso fosse votado, porque as distribuidoras não estavam satisfeitas com isso. E a gente chegou num momento em que estava tudo travado, a gente não conseguia votar nem para um lado nem para o outro, e aí foi feita uma movimentação de muitos agentes, né? Por exemplo, a Bessolar conseguiu reunir a Associação das Máquinas, a Associação dos Produtores de Milho, produtores de soja, produtores de algodão, o SEBRAE, a Associação de Consumidores, o CREA, enfim, uma série de instituições apoiando a aprovação do texto, e com essa força política a gente conseguiu sentar para negociar com o Ministério de Minas e Energia, com a ANEEL, com as distribuidoras, assinou um acordo em 12 de agosto, e aí, com o resultado, no dia 18 de agosto, a gente conseguiu aprovar o texto, que é essencialmente, salvo uma pequena mudançazinha, o texto que vigor hoje. Então, foi uma votação histórica, 476 votos a 3. Foi realmente um resultado absolutamente histórico. Acho que não se sabe na história do Congresso uma lei que tenha passado com tanta aprovação. E aí, né, o projeto aprovado na Câmara vai para o Senado. No Senado, o senador Marcos Rogério, que foi o relator,
demorou um pouquinho para pautar, porque na época estava rolando a CPI da Covid e ele estava muito envolvido nessa CPI, não conseguiu dar o foco no projeto de lei, mas lá, em meados de dezembro, ele conseguiu pôr o texto, tiveram algumas mudanças no texto do Senado. No dia seguinte, o texto foi para a Câmara, a maioria das mudanças do Senado foram derrubadas, e aí, em janeiro de 2022, o presidente Bolsonaro assinou a lei vetando 2 artigos. Um artigo que foi incluído no Senado, que permitia que usinas de mini geração fossem divididas, uma grande usina fosse dividida em várias usinas menores, se fosse em reservatório. Essa foi a introdução do Senado, e ele também vetou o artigo que permitia o REID e o debêntures de infraestrutura para a GD, e os dois, depois em julho, esses 2 vetos foram derrubados também. Então, essencialmente, a lei que hoje está em vigor é a lei que foi aprovada pela Câmara. Então, tudo essa história, tudo isso para dizer que, embora a lei não seja perfeita, ela é a lei possível, né? A lei é resultado de uma negociação e que, obviamente, a gente poderia ter uma situação muito melhor, mas também a gente poderia ter uma situação muito pior, né? E agora vamos falar um pouco dos principais pontos da lei, né? Então, assim, o principal ponto fundamental da lei é a garantia do direito adquirido. Então, a lei foi sancionada no dia 6 de janeiro, então todo mundo que protocolar solicitação de acesso até o dia 6 de janeiro de 2023 é tratado do mesmo jeito que todo mundo que já tinha seus projetos em operação no dia da publicação da lei, mas se mantém a regra atual até 2045, que é 1 kWh gerado e injetado na rede, né? Ou seja, 1 kWh gerado enxergue pela concessionária, porque aquele que é gerado e consumido imediatamente, a concessionária nem sabe que existiu, né? Então, cada kWh injetado na rede volta na forma de 1 kWh compensado 100%. E para os projetos que tiverem a solicitação de acesso protocolada até 18 meses depois da lei, ou seja, até o dia 7 de junho de 2023, vão ter uma regra de transição até 2030, e quem protocolar parecer de acesso depois do dia 7 de julho de 2023 vai ter uma regra de transição até 2029. Nessa regra de transição é que você vai pagar o cliente final sobre a energia compensada, em vez de, ela não vai compensar 100% da tarifa, ela vai compensar a tarifa menos 15% da tudo de fio B em 2023, 30% da tudo de fio B em 2024, 45% em 2025, 60% em 2026, 75% em 2027, 90% em 2028. De tal forma que a percepção vai ser, e na média Brasil, isso significa, quem atua de fio B na média Brasil é 27% mais ou menos. Então, a partir de 2029, teoricamente, a energia injetada, não consumida imediatamente, injetada depois compensada de novo, ela vai ser, ela vai compensar tudo menos a tudo de fio B. Só que em 2029 em diante, na verdade, ou 2031 em diante, para quem protocolar a solicitação de acesso até 2018, a gente ainda não sabe qual é a regra, né? Vai ser uma metodologia que vai ser determinada pelo Conselho Nacional de Política Energética, que já venceu o prazo, né? Eles tinham até 7 de junho deste ano para publicar a metodologia, e eles soltaram uma consulta pública quase nesse prazo, na verdade, no finalzinho de junho, e até hoje a gente não teve a resposta. O CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, que é formada pelo Ministério de Minas e Energia e mais um conjunto de outros ministérios, como Agricultura, Desenvolvimento Regional, Relações Exteriores, Casa Civil, Ciência e Tecnologia, tem uma série de outros ministérios que participam. E foi uma vitória nossa nesse assunto para garantir que a decisão não ficasse de novo só no colo da ANEEL, porque o medo que a gente tinha é que a ANEEL quisesse voltar à alternativa 5 a partir de 2030, 2029, 2031, dependendo do projeto, 2046. E com o CNPE a gente conseguiria um apelo mais político, menos, vamos dizer assim, capturado pela visão das distribuidoras de energia, que considerasse, de fato, os benefícios que a gestão distribuída tem para o pessoal da agricultura, o pessoal da indústria, o pessoal do comércio, que precisa reduzir o custo da energia, e a energia solar é o único mecanismo. Então, se você tivesse essa tarifação, ou taxação, como as pessoas falam, mas na realidade tarifação,
poderia perder viabilidade para essa turma. Então, em linhas gerais, assim, esse eu diria que é o principal aspecto da lei, né? Criar garantir o direito adquirido de quem já está ou de quem for solicitar conexão até o 6 de janeiro do ano que vem. Esse foi fundamental. Segundo aspecto importante, seja lá qual for a regra nova, ela vai ter uma transição para o mercado e se adaptando aos pouquinhos, para não ser um degrau muito violento do dia para a noite. E a terceira questão é que a regra final a ser aplicada daqui a 7 anos, 2029, é uma regra que vai passar por um debate, sim, técnico, mas também político, para garantir que não seja nenhum absurdo. E aí a gente tem tempo para trabalhar esse assunto. Então, esses são os 3 principais pontos da lei. Mas, em adição a isso, tem alguns outros aspectos importantes e bacanas da lei que a gente conseguiu também colocar lá. E a primeira... Guilherme, deixa eu Oi, só fazer um comentário antes, por favor. claro. Eu vejo muita gente tendo dificuldades de entender essa escadinha de percentual aí que vai evoluindo, mas mais especificamente, mais talvez grave até, é o entendimento da TUS de fio B. Tá? Então, pessoal, só para que até a gente consiga explicar isso para o cliente final, né, que é quem mais importa numa negociação, pessoal, a TUS de fio B é efetivamente o que remunera a concessionária de distribuição de energia. Tá? Então, essa foi a argumentação das concessionárias na hora de discutir a PL e depois a Lei 14.300. Tá? Eles identificavam que existia uma injustiça. Tá? Não vou entrar aqui no mérito se é certo ou se é errado, mas essa era a argumentação deles. A PL, tá, onde houve toda essa discussão que o Guilherme comentou, é onde se discutiu meios de chegar assim no intermédio, né, numa situação que não penalizasse demais o setor que estava crescendo, que estava em franca expansão, e não continuar agravando o lado deles. Então se chegou nessa escadinha que o Guilherme bem construiu aqui esse desenho para nós, tá? Então, no primeiro ano, 2023, quem protocolar o projeto a partir do dia 7 de janeiro de 2023 já entra nesse sistema de escadinha. Então, só para clarificar, esse é um outro ponto que eu vejo muita dúvida também, é que assim, ó, se você protocolou no dia 8 de janeiro, por exemplo, tá? Em 2023, você não vai mais ter o crédito valorado 1 para 1. Né? Você vai ter um desconto aí de 15%. Esse mesmo projeto de 2023 que você protocolou no dia 8, em 2024 vai ser 30%. Ele não vai ficar amarrado naqueles 15%. Tá? Da mesma forma que postou em 2024, 2024 vai ser 30%, 2025 vai ser 45%. E agora, só para finalizar minha participação aqui, obrigado, Guilherme. Eu também queria dizer que até 2045, por que até 2045, né, pessoal? Essa é um questionamento bastante importante de se fazer. 2045 casaria com o período ali de 25 anos, mais ou menos, de onde se previa que essa lei seria aprovada. Tá? Então, 25 anos, para quem está ligado aí, para quem está antenado, seria a garantia de performance dos módulos fotovoltaicos. Tá? Não que o módulo vai deixar de funcionar depois de 25 anos, não é isso, mas era para garantir que a pessoa tivesse o payback, que tivesse o retorno, para que não ficasse aquela maquiagem na hora de fazer uma apresentação de uma proposta, né? Vai ter o payback, não vai ter o payback. Não, era para ter essa garantia aí de que o sistema fosse ter o payback e ainda assim fosse operar toda essa garantia de performance dos módulos fotovoltaicos. Tá? Muito obrigado. Perfeito. Obrigado pela complementação. E aí, para saber qual que é o valor da TUS de fio B, cada concessionária tem um valor. Eu coloquei aqui no chat, depois vocês podem olhar, o site da ANEEL, em que você tem para todas as concessionárias qual é a parcela de TUS de fio, qual é o valor da TUS de fio B vigente da tarifa. Não é uma coisa que você bate olho na resolução, e difícil, nem todo site da concessionária tem, mas a ANEEL tem um site aqui, vocês podem olhar qual é o valor da TUS de fio B para cada uma para todas as concessionárias do Brasil.
E aí tem que fazer a conta. Aí você põe na planilhinha, faz a conta e vocês vão ver qual é o efeito prático disso. A média desse valor era 27%, e aí tem distribuidora que é um pouco mais, um pouco menos, como toda a média. E aí, em adição a isso, quer dizer, é um fator bacana, bem, eu diria que esse é o mais importante de todos, né? Assim, seguramente é o mais sensível de todos. Então, para falar um pouco sobre outros aspectos, né? Então, primeiro, isso afeta muito o meu negócio. Não sei se muitos de vocês atuam com o pessoal de compartilhada, mas hoje a compartilhada ela só é permitida por cooperativa e consórcio, e a lei permitiu a criação de geração compartilhada com outros mecanismos, associação, condomínios, etc. É um tema muito mais jurídico do que operacional. Se você tem interesse em montar uma geração compartilhada com qualquer uma dessas modalidades, minha sugestão é consulte um advogado, um bom advogado e um bom contador para saber quais são os prós e contras. Embora a cooperativa tenha um benefício que as outras, o consórcio cooperativo tem um benefício que as outras modalidades não têm, eu já vou mostrar para vocês. Outro aspecto que afeta diretamente no mercado é que o limite da solar foi diminuído para 3 MB, dos 5 MB para 3 MB, mesmo com bateria, 3 MB. E na prática, o que a gente ouviu na associação, na Solar, é que isso ia afetar muito pouco a vida das pessoas, porque na prática as distribuidoras já vinham limitando a 2,5, uma interpretação das distribuidoras sobre hoje a resolução 1000, né, na época era 414, que limita um consumidor de média tensão a 2,5 mega. Dá para brigar juridicamente que não é 2 mega, na verdade é 30 mega, mas enfim, o fato é que ninguém nunca quis comprar essa briga, porque é melhor um parecer na mão de 2,5 do que uma briga de 1 de 5. Né? Então, essa é uma mudança que só vale para os projetos também a partir do dia 7 de janeiro de 2023. Outra coisa que a gente conseguiu colocar na lei é a formalização de um processo único para você, especialmente para remota, né, que você precisa pedir uma unidade consumidora nova para depois pedir a GD, tinha distribuidora que mandava você fazer uma coisa e outra. A gente conseguiu garantir na lei o entendimento que num processo único você consegue fazer essas duas coisas, pedir já uma nova você com GD. A criação desse formulário único, para que todo mundo que trabalha sabe que cada distribuidora inventa uma coisa nova, um pedido novo adicional. E também a garantia de que quando você protocola o processo, se você precisar mudar uma coisa muito pequenina no projeto, você não perde o processo todo e volta para o fim da fila, né? Você garante seu lugar na fila se a mudança que foi necessária, faltou uma assinatura na página 7, né? Não faz você perder o projeto todo por causa disso, né? No estilo de ganhar mais equilíbrio no relacionamento com as distribuidoras, né? Não ficar só na resolução 1000, tem muita coisa que a resolução 1000 não fala, a gente conseguiu pôr na lei. Também sabe que a resolução 1000 é mais difícil depois você brigar na justiça, porque é uma coisa administrativa da ANEEL, quando é lei, é mais fácil você ir para a justiça reclamar. Só mais um comentário também, tá, Guilherme, sobre essa parte aí. Pessoal, pelo amor de Deus, vocês não entendam isso como um conselho que pode deixar para a última hora a postagem do projeto, tá? Isso aí foi sim um marco que a gente conseguiu nessa lei, mas vocês sabem, né? Vai deixar para a última hora, vai dar um problema na hora de postar, vai ter um problema no envio do e-mail, vai ter um problema de assinatura, que isso é uma coisa que as concessionárias já se valem hoje, né? Quantos projetos aí eu tive problema, reprovei, tive que postar de novo, porque eu tinha problemas de assinatura, problemas assim até corriqueiros, e aí eu tinha que postar de novo. Nesse postar de novo, aí vocês vão criar problema, vocês vão criar pano para manga para a distribuidora solicitarem que vocês postem de novo e pedirem, enquadrarem vocês na Lei 14.300. Tá? Então, dia 7 de janeiro é a data limite, façam o possível para postar antes disso. Tá? Obrigado. Não, é isso, ótimo ponto. E o fato de estar escrito na lei não quer dizer que as distribuidoras vão cumprir, né? E aí elas não cumprindo significa que você vai ter que brigar na justiça e gastar com advogado, né? Então é melhor se prevenir do que contar com a possibilidade de remediar mais para frente. E até mais um ponto importante, Guilherme, desculpa, esqueci de falar isso. O problema, na minha visão, não é nem você ter que ajuizar o seu caso.
O problema é você ter uma tratativa comercial de excelência com o cliente até o momento que tem que ajuizar o caso, e aí nesse momento o seu cliente já está abalado, ele já não está mais com aquela confiança, ele já está perdendo a vontade, porque ele não comprou um processo judicial, né? Ele comprou um sistema fotovoltaico. Então, numa dessas, você perde negociação por indicação, você perde o seu cliente, você fica com aquela coisa chata, aquela situação chata. Então, assim, eu sei que tem casos que não tem o que fazer, tá? Eu sei que tem casos que realmente a concessionária ela se passa num nível que não tem o que fazer, tem que ajuizar. Mas tentar evitar esse tipo de situação, né? Exato. Até porque muitas vezes você acaba virando o réu no processo junto com a distribuidora, né? O cliente acha que você é o inimigo também, né? Você, em vez de estar do lado do cliente, você está do lado da distribuidora na mesa do processo. Então, de fato, ótimos pontos. Bom, aí tem um aspecto no caso da compartilhada, que você pode mudar a titularidade das contas dos clientes para o nome da cooperativa. Tem, enfim, vantagens e desvantagens. Consultem seus advogados sobre isso. E a necessidade de depósito de garantia de fiel cumprimento de 2,65% do valor do investimento na solicitação de acesso para projetos acima de 500 kW, né? Exceto para cooperativas e consórcios. Então, como eu disse, né, você tem outras modalidades de geração compartilhada permitidas, mas se você optou por uma cooperativa ou consórcio, você tem esse benefício de não ter que depositar a garantia de fiel cumprimento para projetos acima de 500 kW, né? E a ideia disso é evitar que o pessoal saísse depois colocando solicitação de acesso vazia, né, só para guardar lugar na fila. É verdade que as distribuidoras ainda não estão cobrando a garantia de fiel cumprimento, porque não está regulamentado, mas a tendência é que isso seja regulamentado nos próximos 1 ou 2 ou 3 meses. Então, vai acontecer em algum momento, né? Mas, de novo, para projetos acima de 500 kW, só se aplica isso. Aí você tem a proibição explícita da comercialização de parceria de acesso, embora a gente saiba que é muito difícil a ANEEL controlar isso, né? Peço perdão aqui pelo uso da palavra em inglês, enforcement, mas eu realmente não consigo pensar numa palavra melhor em português para substituir, mas a ideia é o controle. Como é que a ANEEL vai, de fato, controlar isso e garantir que essa lei é cumprida de proibição de venda de parceria de acesso? Mas o fato é que, para quem vive de vender pareceres de acesso, pode ser mais um ponto de atenção aí para repensar se o negócio é seguro ou não, mas o fato é que a ideia é justamente evitar, de novo, que o pessoal saia colocando de fazer o projeto em si. Uma mudança importante, que é a mudança da TUSD aplicada para as usinas remotas, que hoje pagam TUSD de carga e passam a pagar TUSD de geração, e isso melhora bastante a margem do negócio, porque TUSD de carga é muito mais cara que TUSD de geração. O outro lado desta moeda é que, na interpretação atual da equipe técnica da ANEEL, eles entendem que todo mundo que tem GD vai ter que pagar TUSD de geração, uma fórmula que eles estão tentando criar, ou com medição, ou com energia, com potência estimada. E nós da AB Solar, agora pondo rapidamente meu chapéu de AB Solar aqui, já estamos atuando tanto no Ministério de Minas e Energia quanto na ANEEL, que antes que esse assunto vá para a audiência pública, né, eles soltaram uma nota técnica, nota técnica 41, que é a visão dos técnicos, a visão da diretoria da ANEEL, então nem foi para audiência pública ainda. Então, a gente já está atuando muito fortemente, tanto no Ministério da Minas e Energia quanto da ANEEL, para reverter isso, para dizer que não faz sentido um sisteminha pequeno de telhado ficar pagando TUS de geração, dado que ele já paga custo de demanda, taxa de disponibilidade, etc. Então, vai cobrar 2 vezes pela mesma coisa. Então, a gente está atuando fortemente para evitar isso a todo custo. Tá? Então, eu diria que não era o que tinha sido combinado quando a gente assinou o acordo da lei, e esse é o nosso principal argumento, né? Que não pode inventar uma coisa que ninguém nunca disse que ia fazer na combinação da lei. Não pode sair interpretando a lei só porque eles querem desse jeito, porque não é o combinado. Se é para reabrir o combinado, então é um grande risco da gente
perder tudo aquilo que a gente combinou lá, tudo que a gente negociou lá atrás. Então, esse é um ponto que a gente está trabalhando muito fortemente na AB Solar para evitar isso. Aí tem a possibilidade de você prestar serviços ancilares, né? Gestão e controle de tensão, controle de frequência, vender excedente de energia para as distribuidoras, pode se tornar uma fonte adicional de receita para os projetos. Já teve uma consulta pública sobre venda de excedente para as distribuidoras, a gente já, como a AB Solar, já contribuiu. Vamos ver como é que isso volta da ANEEL. Não acho que ninguém vai ficar rico vendendo excedente de energia para as distribuidoras, porque elas vão pagar uma mixaria por essa energia, mas, enfim, tem gente que quer essa opção, então está lá na lei. A gente também tem na lei a equiparação da geração distribuída à autoprodução, e a intenção da gente colocar isso foi ter uma garantia jurídica que a gente não vai pagar CDE sobre isso. Sendo muito transparente com vocês, essa não é ainda a interpretação do Ministério da Minas e Energia, mas é uma porta que a gente deixou aberta para, se precisar, como associação, judicializar esse assunto, dependendo de como vai vir a resposta do CNPE e da ANEEL depois, fica uma porta aberta que, se precisar judicializar esse assunto, a gente tem esse mecanismo aqui de equiparação. E também a questão do ICMS, questão de outros tributos, né? A gente pode deixar essa porta aberta para, como associação, judicializar isso se precisar no futuro. A questão do enquadramento como infraestrutura para permitir emissão de debêntures de infraestrutura ou debêntures de verde, e também a questão do REID, né, para evitar PIS/COFINS, isso é uma coisa muito mais aplicada para projetos de maior porte, né? Mas, enfim, foi uma vitória que foi vetado pelo presidente e a gente conseguiu derrubar o veto no Congresso. E uma lista de benefícios que o CNPE tem que considerar e a ANEEL tem que considerar no cálculo da futura tarifa de GD, para permitir que a gente atue com os ministérios para garantir que a tarifa que vai ser aplicada lá em 2029 em diante seja uma tarifa justa, que realmente reconheça os benefícios da gestão distribuída. Também, vocês talvez já tenham visto a atuação da AB Solar nesse assunto. A gente contratou um estudo que mostra que a GD diminui a tarifa dos outros consumidores em pelo menos 5%. Esse número deve aumentar, porque a gente está achando cada vez mais benefícios e menos custos, que é bom. Mas, de toda forma, é uma atuação que a gente mandou uma contribuição de mais de 50 páginas ali para o Ministério de Energia sobre o assunto. Estamos atuando muito fortemente no sentido de garantir que o encaminhamento da tarifa a ser cobrada em 2029 seja uma coisa justa e que, de fato, reconheça os benefícios da GD e que não impossibilite o crescimento do mercado. Então, como eu prometi, é uma apresentação curta, rápida, pincelando aqui muito rapidamente. Acho que agora a gente pode passar aqui para as perguntas, para as dúvidas diretas, mas com um bate-papo. Estou aqui à disposição de vocês todos. Perfeito, Guilherme. Antes de tudo, queria te agradecer, tá, pela apresentação, agradecer aí a sua disposição. Eu sei que para você também deve ser corrido aí, e a gente está aqui hoje tomando seu tempo aí, para a gente significa muito, tá? Então, nosso muito obrigado aqui da PHB. Tá? Eu gostaria também de fazer um agradecimento aqui público também, em nome da PHB, tá? Pelo trabalho excelente aí da AB Solar. Essa questão aí da demanda para sistemas residenciais, quando eu vi isso na reunião, me pegou de surpresa também. E eu acho que se a gente não brigar, assim como não brigar também por como vai ser a valoração dos créditos em 2029, a gente vai chegar em cima da hora com as calças na mão e eles vão fazer o que eles querem. Então, fica também o nosso agradecimento por toda essa atenção que vocês têm dado a essa questão. Pessoal, reforçando mais uma vez, tá? Esse webinar vai ficar gravado. Eu vou ter a sessão de dúvidas aqui agora. Se porventura eu não fizer a pergunta de vocês, deixa nos comentários, vamos conversar aí que eu tenho certeza que a gente consegue se entender. Tá? A primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: após 2045, como ficará a valoração dos créditos, Guilherme? Tem alguma coisa que tu possa nos falar? Eu sei que não está muito bem definido ainda, mas alguma coisa que tu consiga nos auxiliar com isso. Depois de 2045 vai ser a mesma regra que vai ser a partir de 2029 para os sistemas novos, né? Que a gente ainda está na fase de debate com a ANEEL, com o Ministério, com a CNPE. Acho que quem instalar um sistema agora seguramente não vai estar preocupado com 2045, não vai nem lembrar
que existe mudança de regra. Assim, até lá o sistema vai ter se pagado 3 vezes, então acho que ninguém vai se preocupar. Acho que provavelmente muitos de nós que estamos aqui, acho que nenhum de nós vai estar ainda trabalhando nesse setor, ou vamos estar aposentados, ou vamos estar cuidando de outra coisa. Então, acho que não é uma coisa que vai nos afetar diretamente, mas objetivamente respondendo, vai ser a mesma regra que a gente está trabalhando para quem instalar o sistema a partir do ano que vem, né? Protocolo para solicitação de acesso a partir do ano que vem, e cuja regra vai se aplicar a partir de 2029. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou dar uma enxugada nele, tá? Eu peço desculpa aí ao autor, mas eu vou dar uma enxugada nela. A TUSD corresponde a quanto do valor da fatura, né? Quanto que se paga em relação à TUSD. Então, já começando aqui a resposta, tá? Vou deixar o Guilherme complementar depois, mas a TUSD é uma parcela da fatura, é uma parte da fatura, tá? E dentro da TUSD da fatura existe uma outra parcela chamada TUSD fio B, tá? E tanto a TUSD quanto a TUSD fio B, o custo dela vai variar em conformidade ao seu estado, tá? Mais ou menos assim para vocês entenderem, quanto mais gente tem naquele local, mais gente tem para ratear os custos da rede. E, portanto, quanto mais gente, menor tende a ser o custo da TUSD e também da TUSD fio B. Quer complementar alguma coisa, Guilherme? Não, é isso. Eu vou só vou compartilhar minha tela muito rapidamente aqui para mostrar o site da ANEEL que tem essas informações todas. Deixa eu só mudar qual a tela que eu quero compartilhar. Nem sei se eu consigo fazer isso. Eu consigo compartilhar a tela, senão... Aqui. Boa. Pronto. Então, aqui é o site da ANEEL, e aqui vocês veem, então, por exemplo, depende por ano e por concessionário. Então, na média Brasil, em 2022, tudo de B, que é o verdinho aqui, equivaleu a 31%, ou 30,66%, em 2021, 29,66%, em 2020, 29,26%, 2019, 27,96%. A gente fala 27%, que era o número que a ANEEL usava lá na época da consulta pública. Mas aí você escolhe aqui qual concessionária você quer ver. Então, por exemplo, sei lá, CEMIG, vamos ver aqui, CEMIG. Você escolhe aqui a CEMIG, CEMIG-D, pronto. A CEMIG aqui, CEMIG-D, você vai descobrir que, no caso da CEMIG-D, está aqui 31%. No caso, por exemplo, da outra, vamos ver aqui, Coelba, por exemplo, só para pegar uma diferente aqui. Coelba, pronto. Coelba, vai ver que no caso da Coelba é 41%. Então, a ideia é que você, ou então, você olha aqui embaixo, né, também, da tarifa, da tarifa total da Coelba, que é R$ 329,40 por megawatt-hora é a custo de fio B, é a parcela de distribuição. Então, aqui, nesse site da ANEEL, você consegue pegar todas as concessionárias, a concessionária do seu cliente, e fazer aqui, olhar e com isso, então, a Enel São Paulo, por exemplo, que é uma rede super, como Eletropaulo, super, também é 31%. Enfim, e aí você vai lá e escolhe, Electro é 27%. E aí você vai fazendo isso. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria até de deixar uma sugestão, tá, pessoal? Nada traz mais confiança do que vocês irem lendo a Lei 14.300 e que o Guilherme comentou aqui também, que eu pessoalmente acho importantíssima a Resolução Normativa 1000 que a ANEEL soltou no final do ano passado, tá? Então, muito da forma como se cobra hoje a energia, vocês vão ver lá na Resolução Normativa 1000 e como que vai ficar, vocês viram aqui hoje, mas a confiança de ver o que está escrito de fato, tá? Eu acho que nada dispensa que vocês leiam também ela, tá? Leia um pouquinho por dia ali, eu acho que a gente desenvolve essa confiança, assim, lendo, construindo o conhecimento, né? Porque ver uma vez só e não continuar persistente no tema, ler as notícias, se inteirar, eu acho que isso acaba tornando a gente desatualizado num setor que cresce tão rápido e cresce tão grandemente em pouco tempo,
né, eu acho que a gente acaba ficando obsoleto muito rápido, tá? Então eu já deixo essa sugestão de antemão para vocês. Passando para a próxima pergunta, eu acho que essa pergunta é muito pertinente, eu vi várias pessoas fazendo ela, tá? Gostaria de perguntar sobre a adição de potência a um sistema já instalado. A taxação será aplicada somente sobre a potência instalada extra. Quem fez essa pergunta foi o Gilberto, tá? Outras pessoas também fizeram. Mas assim, Gilberto, isso aí não está muito certo ainda, tá? Tem várias hipóteses, mas é um assunto muito complexo que envolve ali o consumo instantâneo do sistema, né, que nem vai para a rede. Então, eu acredito que isso não esteja muito bem definido. Guilherme, o que, que tu tem para nos dizer sobre isso? Então vamos lá, a lei de fato prevê que no caso de aumento de potência, a parcela adicional, a parcela nova de potência que for aumentada, de novo, né, depois de 17 de janeiro, né, está sujeita à tarifação. Na nota técnica 41 da ANEEL, a sugestão que a ANEEL fez para endereçar esse ponto, que aí a pergunta é, bom, também, como é que a ANEEL vai saber a energia que vem do sistema antigo e a energia que vem do sistema novo? E a sugestão que a ANEEL colocou ali na nota técnica 41 é instalar um medidor novo, né, para essa parcela nova. Mas aí a gente falou para a ANEEL, não faz sentido, né? O cara tem lá 10 módulos no telhado, vai pôr 2 módulos novos, o medidor vai sair mais caro do que os 2 módulos. E o medidor vai sair caro para a distribuidora, porque no caso de microgeração, quem paga a medição é a distribuidora, não é o consumidor. Então não faz muito sentido. Então a gente vai trabalhar com a ANEEL para tentar construir uma metodologia que permita que cumpra a lei, que é o combinado, sem que crie esses custos absurdos de ter medição dobrada por causa de uma meia dúzia de módulos novos, quando é o caso, né? Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto, e isso nos chamou muita atenção de forma muito preocupante, é que a ANEEL, na nota técnica 41, a equipe técnica da ANEEL estava defendendo que se alguém instalasse o sistema de armazenamento de energia, perderia também o direito adquirido e passaria para a regra nova. E disse que isso não faz o menor sentido, porque a ANEEL deveria incentivar as pessoas a instalarem suas baterias nas suas casas no futuro e não desincentivar, que é o caso, né? Então, na verdade, acho que a diretoria da ANEEL entendeu bem esse recado, fazia um sentido mesmo. Mas, objetivamente falando, ainda a ANEEL não conseguiu criar uma regra. Inclusive, se vocês tiverem sugestões, aqueles que não são associados da Bessolar, bom, primeiro, convido a se associarem. Aqueles que são associados da Bessolar, a gente vai fazer reuniões do grupo de trabalho de geração distribuída, quando for aberta, de fato, a audiência pública da ANEEL sobre o assunto, para ver qual vai ser a solução que eles vão adotar. Acho que eles vão desistir desse novo medidor, porque não faz nenhum sentido. E aí a gente vai coletar ideias de vocês de como a gente pode vir a fazer isso, tá? Mas a lei diz exatamente isso e a gente vai ver como é que a ANEEL vai operacionalizar isso. Vamos ajudá-los a operacionalizar isso da forma mais simples. Perfeito, Guilherme. Eu gostaria até de fazer uns comentários sobre isso aí, tá? Da experiência que eu tenho, tá? Você tratar, pelo menos do lado comercial da questão de expansão de sistemas com o cliente, assim, ser permissivo, né? Ah, não, você pode fazer é dar um tiro no pé, tá? Por que que eu digo isso? Porque não se sabe, vocês viram o Guilherme falar agora, tá? Não se sabe como é que vai ficar. Existe uma chance bem razoável deles quererem enquadrar quem for fazer a expansão do sistema, pelo menos a parte que for expandida, né, na nova forma de valoração de créditos. E aí, como que vai ficar isso na fatura, né? Pô, o cara vai ficar pagando, não sei, metade da fatura, vai pagar com a norma atual, a 482.687, e aí a outra metade, o que for expandido, que seja, vai ficar na nova norma. Isso aí vai cozinhar o cérebro do cliente de vocês, tá? Que ele já vai estar numa situação bem sensível, bem complicado, tá? Então, comercialmente falando, eu falaria para vocês levarem para o lado de não, faça o seu sistema inteiro agora, tá? Outro conselho que eu dou para vocês, pessoal, façam uma tabela de expansão de cargas do cliente de vocês. Tá, eu vou comprar um ar-condicionado, eu vou comprar um ventilador, eu vou comprar uma televisão, vou botar uma estação de recarga de 7,4 kW da PHB.
Confiram lá na nossa plataforma, tá? As estações de recarga. Eu vou botar tudo isso de equipamento. Quantas horas que eu vou usar? Quantas pessoas que vão ficar em casa? Vai vir mais alguém morar aqui? Quantas horas por dia essa pessoa vai ficar em casa? Prevejam quantos quilowatt-hora isso vai aumentar o sistema e ofertem para o cliente de vocês o sistema como um todo, pelo menos até o momento que a gente tenha certeza em relação a essa questão. Tá? Eu tenho essa visão, para mim ela é muito clara, tá? Eu jamais trataria agora de expansão de sistemas. Eu sei que tem cliente chato que fica cobrando que a gente, não, eu vou querer fazer depois. Eu não quero que vocês tentem mudar a cabeça desse cliente, eu só quero que vocês expliquem essa situação tal e qual a gente discutiu aqui, para que o cliente de vocês mesmo entenda que não é muito válido tratar de expansão de sistemas, tá? Então, só um comentário aí sobre isso, tá? Passando para a próxima dúvida do Lucas, tá? O Lucas faz uma pergunta aqui que eu acho, no mínimo, cabulosa, tá? Mas eu vou fazer ela igual. Tive um sistema aprovado e a concessionária informou com ressalva no parecer de acesso que haveria necessidade de obras na rede do local e pediu um prazo de 4 meses para realizar a obra. É obrigatório esperar esse prazo para que o sistema possa ser ligado. Ele até comenta depois que ele é da CE. Então, Lucas, eu trabalhei com a CE, tá? A CE Equatorial, e não porque é a CE, mas simplesmente porque é pela sua situação aí, tá? Eu jamais ligaria o sistema fotovoltaico antes do ok da concessionária, tá? Isso aí que você está se propondo, talvez, aí a fazer para não desagradar o seu cliente, pode, em primeiro momento, te incorrer numa multa, tá? Da concessionária e, em segundo momento, até num ajuizamento com fundamento, tá? Isso, se for ajuizado, vai ter fundamento em fazerem isso por parte da concessionária. Então, eu recomendo que você espere esse prazo, tá? Se você postou o projeto antes do dia 7, você está enquadrado nas normas atuais, tá? Você não corre esse risco, eu acho que é até por isso que você faz esse questionamento, tá? Guilherme, você quer comentar alguma coisa sobre isso? É exatamente isso. A concessionária não vai fazer a vistoria do seu sistema antes da obra estar pronta. Ela não fazendo a vistoria do seu sistema antes disso, ela não vai colocar o seu medidor bidirecional antes da obra pronta. Então, o que você gerar de excedente, você vai perder, com enorme risco da concessionária te multar por descumprimento das normas. Então, concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou. E além do que, com enorme risco também, que se a distribuidora identificou obra, é porque a obra de fato precisa, um enorme risco de você dar um curto-circuito na rede toda, derrubar o bairro inteiro, porque colocou energia onde a rede não aguentava, né? Então, realmente é isso aí, tem que esperar. Agora, se a concessionária não cumprir os 4 meses, acho que você também tem todo o direito, quase dever, né, de ir atrás dos seus direitos, né, ir atrás da ANEEL e depois pedir ressarcimento pela energia não gerada por não cumprimento de prazo pela concessionária. Eu tenho uma dúvida aqui que eu acho bastante pertinente também. Eu acho que essa você vai talvez ajudar mais do que eu até, Guilherme. O Cristiano questiona o seguinte, ó, a partir do ano que vem, se alguém comprar uma residência com energia solar, fica dentro da lei atual ou entra na nova regra? Bom, o que eu vejo disso é que assim, ó, você vai ter uma fatura com um sistema fotovoltaico no nome de uma pessoa e essa casa vai ser vendida com esse sistema fotovoltaico e o Cristiano quer entender se eu trocar a titularidade para então o novo proprietário, eu vou ficar na nova ou na regra velha. Né? Então, na minha visão, se você encerrar o CUSD, né, você perdeu o direito adquirido. Mas e como que fica a alteração de titularidade? Ela é possível, não é? Como que fica? É isso aí. Então, mudou de titularidade, não perde direito adquirido. Né? A gente, inclusive, foi muito explícito na lei, né? A condição de perda, e também nisso a ANEEL, a interpretação da ANEEL na nossa técnica quarentinha, que eu estou dizendo aqui, a equipe técnica, está absolutamente alinhada.
Você só perde o seu direito se você tiver a sua unidade consumidora desligada da concessionária. Não é cortada por falta de pagamento, mas sim desligada, que é encerrado, contrato encerrado da unidade consumidora. Mudança de titularidade não perde direito adquirido. Perfeito. Tem mais uma aqui que eu gostaria de questionar, só que eu acho que ela é um pouco incerta também, tá? E só mais um comentário sobre essa dúvida de agora, tá? Eu sei que tem muita concessionária, porque eu mesmo já trabalhei com esse caso, que vai tentar te forçar a encerrar o CUSD, tá? Eles vão alegar que não tem como trocar a titularidade sem encerrar o CUSD. Por exemplo, se a pessoa tem energia fotovoltaica de geração distribuída e quer trocar a titularidade, a concessionária alega que não pode fazer, te força a encerrar o contrato, né, encerrar o CUSD, fazer um novo projeto fotovoltaico. Tem muita concessionária que faz isso como hábito, assim, tá? Então não faça isso, tá? Tem que fazer a troca da titularidade. Se não dá certo, se não consegue resolver no atendimento comercial, vai para a ANEEL, vai ali nas minhas reclamações da ANEEL, e se não resolveu ali, vai ter que possivelmente ajuizar o caso. Mas isso aí até eu acho que é um procedimento interessante de se seguir nesses próximos dias, tá? Sempre procurar, assim, seguir uma hierarquia, né? Primeiro fala com a concessionária, depois fala com a ouvidoria da concessionária, não resolveu com a ouvidoria, vai para a ANEEL, depois não resolveu com a ANEEL, aí sim ajuiza o caso. Porque na minha visão, tá, pessoalmente falando agora, você chegar para um juiz e tentar explicar para ele que você já ajuizou o caso sem tentar resolver antes no meio civil, no meio que a própria concessionária te oferece, eu acho que você já começa o seu processo errado, tá? Então, eu sei que é um procedimento bem extensivo, bem cansativo, mas eu enxergo dessa forma, tá? Guilherme, agora então a última pergunta, de fato, agora, como irá funcionar a garantia de fiel cumprimento, Guilherme? Tu tem alguma coisa para nos falar sobre isso? Esse também é um assunto que a ANEEL, ela, até no começo do ano, ela nos procurou na Bessolar para conversar sobre o assunto. Ela viu que o negócio era mais complexo do que eles achavam e acabou que ficou sem regulamentação e eles voltaram na técnica 41. Né? Então, a ideia é que quando você protocole sua solicitação de acesso para projetos acima de 500 quilowatts, você tem que, junto com todos os documentos que você tem que mandar lá, o projeto, o ART, etc., você tem que mandar também o comprovante do depósito de garantia de fiel cumprimento. A ANEEL, a nota técnica 41 da ANEEL, a equipe técnica da ANEEL, propôs que fosse depósito em dinheiro na conta da distribuidora, e a gente também já levantou isso com uma bandeira vermelha gravíssima para a ANEEL e para o Ministério de Energia, que não faz o menor sentido. Primeiro, porque assim, o beneficiário do fiel cumprimento não é a distribuidora, né? É a modicidade tarifária. Então, não faz sentido ficar na conta da distribuidora. Segundo, que a distribuidora ela não está nem preparada para ter dinheiro depositado na conta dela, quer dizer, não vai te pagar juros por esse dinheiro depositado. O dinheiro só volta para você depois que o sistema. Bom, ele volta para você em duas condições. Primeiro, saiu o parecer de acesso e você não aceitou o parecer de acesso por condições técnicas, ou da inviabilidade, ou as obras que vieram ficaram muito caras e você não quer seguir, aí você desiste do parecer de acesso, tem 90 dias para isso, o depósito volta, ou você assina o CUSD, e aí quando o seu projeto for ligado na rede, for vistoriado ligado na rede, você pega esse dinheiro de volta. Então, isso pode ficar vai ficar no mínimo uns 6 meses, mas pode chegar a ficar um ano na parada desse dinheiro, não faz sentido esse dinheiro ficar parado sem rendimento nenhum, né? Então, o que a gente falou para a ANEEL é que a ANEEL já está acostumada a lidar com garantia de fiel cumprimento há muitos anos no leilão, porque quando você vai participar de um leilão, você tem que depositar. E aí você pode depositar ou em dinheiro, ou você pode pegar uma aplicação financeira num banco sua e deixar em nome do custodiante, né, que é o termo legal, o CDB, ou você pode comprar um seguro garantia, enfim, você tem uma série de formas que a ANEEL já está habituada a tratar, e a gente falou para a ANEEL que não tem por que ela reinventar a roda, simplesmente segue o procedimento que ela já está habituada a fazer,
não tem sentido deixar esse dinheiro depositado na conta do distribuidor, porque senão o distribuidor vai ter que pagar PIS/COFINS, imposto de renda, não vai te pagar, não vai devolver juros nem nada. Então, objetivamente falando, a ANEEL ainda precisa regulamentar isso, e esse é um dos assuntos, vamos dizer, junto com a questão dos GIG, para todos os sistemas, mesmo os pequenininhos, esses são os dois assuntos mais críticos que a gente está tratando com a ANEEL para tentar construir alguma coisa que faça sentido. Perfeito, Guilherme. Bom, pessoal, então, como eu comentei, tá? Esse foi o nosso webinar, tá? Acho que foi muito produtivo. Acho que a gente teve muito para aprender aqui hoje. Inclusive, repetindo as palavras do Guilherme no início do webinar, tá? Eu acho que a gente sai aqui com mais questionamentos do que a gente veio, só que isso é um grande indicativo que a gente aprendeu muita coisa, né? Então, reforço também o que eu falei anteriormente, persistam sigam atualizados quanto a esse assunto, tá? Isso aí, às vezes, é o que traz a confiança do nosso cliente em fechar com a gente, tá? A gente está ligado, a gente está sabendo, a gente está sabendo mais do que o nosso concorrente, tá? Só um comentário já, a gente vai deixar fixado no comentário do YouTube, tá? Esse link que o Guilherme mandou aqui para que vocês encontrem no site da ANEEL a TUSD do cliente de vocês e para que vocês consigam fazer um estudo de payback com propriedade, tá? É sobre isso que se trata essa escadinha que a gente tem aí na redução da valoração da TUSD, tá? É vocês entenderem o quanto que isso vai afetar o payback do sistema do cliente de vocês para que vocês consigam apresentar isso com propriedade, e isso ninguém melhor para fazer do que vocês mesmos, né? Porque vocês estão ali tratando com o cliente, vocês sabem o quanta diferença que faz isso para ele, e eu acho que ajuda bastante a gente fixar no comentário no YouTube, tá? Eu já vou até lançar um desafio aqui, tá? Se você está vendo isso no YouTube, comenta aqui que você quer mais um webinar, você quer mais um vídeo com o Guilherme, já comenta o que você quer também. Se tiver comentário suficiente, se tiver like suficiente, se tiver compartilhamento suficiente, a gente traz o Guilherme de novo para falar sobre a Lei 14.300 e sobre o que vocês quiserem. Tá? Então tá lançado o desafio aí, compartilhem o vídeo aí nos grupos de WhatsApp de vocês que a gente conversa de novo sobre isso. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Eu mesmo aprendi muito aqui hoje, então ficamos aí de portas abertas para você também, tá? Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço aqui o convite e vai ser um prazer voltar aqui. Então tá, feito, pessoal. Até a próxima.